Olá, investidores! Hoje eu venho falar com vocês sobre investimentos com IA. Como que a gente pode usar a IA, inteligência artificial, para nos apoiar nos investimentos. Como uma IA pode nos direcionar, nos dar informações para que possamos tomar decisões com relação aos nossos investimentos. E aí eu vou usar talvez a mais famosa das ferramentas que nós temos hoje, que é o ChatGPT. Tendo um computador, um smartphone, você consegue fazer um experimento, fazer alguns testes igual eu estou te mostrando aqui. E aí eu comecei a brincar com o ChatGPT, fiz algumas perguntas para ele e ele foi me retornando respostas e eu fui avaliando aqui, é claro, de uma forma mais crítica, o que é válido, o que não é válido, o que é útil ou não para o investidor. A gente chega no final a algumas conclusões importantes. Então imagine que você quer saber, por exemplo, o preço teto da Petrobras. Qual é o preço teto da ação Petro 4? Foi o que eu perguntei para o ChatGPT. E ele me respondeu. Só que ele me respondeu de uma forma não tão convincente, pelo menos para mim. Preço teto ou preço-alvo máximo. Na verdade, preço teto e preço-alvo são coisas distintas. Ele me deu um preço de R$ 44,37 que possivelmente não é o preço teto da Petrobras utilizando o método Bazin. Faltou eu melhorar ali minha pergunta. Eu perguntei de uma forma muito genérica. Se eu quero saber o preço teto método Bazin, eu deveria detalhar melhor a pergunta. E a inteligência artificial ela vai aprendendo com isso. Lembrando que é uma aprendizagem de máquina e é alimentado por textos, sites, livros, tudo que está na própria internet. Então, essa é a base de conhecimento hoje dessa IA. Eu fiz uma segunda pergunta. Quais as melhores ações brasileiras que pagam dividendos? E aí ele me listou 5 ações boas que pagam dividendos. Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú e Taesa. Realmente são boas pagadoras de dividendos, são boas empresas. Só que a minha pergunta ela ainda ficou muito ampla. Eu não quero saber só as melhores empresas que pagam dividendos. Isso aí eu consigo fazer um filtro dentro de um site como Investidor 10, como Status Invest, por exemplo. Eu quero ir um pouco além. Refinei um pouco mais a pergunta. Agora eu coloquei que quero investir em ações de boas empresas brasileiras que pagam bons dividendos, com bom histórico de resultados, e perguntei no final quais são. E ele me respondeu. Para investir em ações de boas empresas brasileiras que pagam bons dividendos, estão com preço descontado e têm um bom histórico de resultados, algumas opções se destacam. Aqui estão algumas delas. Banco do Brasil, me falou o dividendo do Banco do Brasil, historicamente tem pago bons dividendos, beneficiando-se de sua sólida posição no mercado financeiro. Preço descontado, muitas vezes BBAS3 é negociado abaixo de seu valor justo, especialmente em períodos de instabilidade política. É verdade, ele está extraindo isso aqui da internet, está te dando essas informações. Histórico, é uma empresa centenária com os resultados financeiros consistentes. Muito bom o resultado dele aqui. E aí ele trouxe outras empresas, né? Petrobras, se a gente for olhar o valuation do Petrobras, ela ainda tem algum potencial. A Vale tem falado aqui bastante. O Itaú, Itube 4 e a Engie. Né, são boas empresas. A Engie é um pouco contestável com relação ao dividend yield que ela apresenta. Não vejo com preço descontado, porém não deixa de ser uma boa empresa. Então talvez tenha faltado refinar melhor o filtro. Ponto importante, sempre que uma IA te dá alguma resposta, ela não é soberana. Você tem que aprender a filtrar para tomar decisões. Se a gente é genérico, é sucinto na pergunta, se a gente não consegue explicitar bem o que buscamos, o ChatGPT também não consegue te dar uma resposta tão precisa. A resposta dele também será abrangente. Imagine que você pergunta para o ChatGPT qual ação deve investir para ter acima de 20% de rentabilidade em 2024. Obviamente que ele vai te dar uma resposta que não é precisa e vai te alertar sobre os riscos desse tipo de investimento, dependendo de uma combinação de fatores econômicos, setoriais e específicos da empresa. Ele deixa bem alerta ali. E aí te lista até algumas empresas que têm esse potencial, empresas que têm um risco maior
num setor mais arriscado. Ele já começa ali com Magazine Luiza, Tupi, Via Varejo. São empresas que a gente aqui não investiria jamais. Não tem sentido para o meu perfil, por exemplo, investir nessas empresas, mas ele fala do risco. Qual seria um bom filtro, por exemplo, para ele começar a nos direcionar da forma correta? E aí eu pedi para o ChatGPT montar uma carteira de investimentos com ações de setores perenes que apresentam lucro líquido crescente nos últimos 5 anos, que possuem bom valuation, que tem um ROI acima de 15%, dividend yield médio acima de 6% e uma estratégia sólida para investidores que buscam crescimento com bons retornos. A carteira deve ser composta por 2 empresas do setor de energia elétrica, 2 empresas do setor de saneamento, 2 empresas do setor de bancos e 2 seguradoras. E ele me respondeu para montar uma carteira de investimentos focada em setores perenes que atendem aos critérios de lucro líquido crescente nos últimos 5 anos, bom valuation, ROI acima de 15%, dividend yield médio acima de 6%. Aqui estão algumas sugestões de 8 ações divididas entre os setores de energia elétrica, saneamento, bancos e seguradoras. E aí ele trouxe pra gente aqui mais uma vez Engie Brasil, falou do lucro líquido crescente, do ROI, dividend yield, valuation, que eu já discordaria, seria uma ação que eu, por exemplo, não investiria. Falou da Taesa, lucro líquido crescente, ROI, dividend yield, valuation. Talvez poderíamos falar de dívida também. A Taesa hoje é uma dívida alta, mas é um ponto que deveria ser feito na pergunta. A gente tem sempre melhorar a pergunta para ter uma boa resposta do ChatGPT. Porém, hoje, por exemplo, eu não investiria na Taesa por causa do valuation. Ela é uma excelente empresa, mas não vejo como sendo uma empresa descontada. O setor de saneamento, ele listou aí pra gente a Sabesp, a Copasa, tá? A Copasa, sim, eu gosto bastante. A Sabesp, nesse momento, nem tanto. Bancos, ele trouxe pra gente o Itaú e o Banco do Brasil, seguradoras BB Seguridade e a Porto Seguro, e aí ele te apresenta algumas considerações finais. Ele te listou sim 8 ações, a maioria boas empresas, nem todas num bom momento, num bom valuation para estar comprando, né? Nem todas eu investiria. Ele te dá insights e a gente tem que tomar algumas decisões. A gente chega a uma conclusão que a IA, ela não vai ser o seu consultor financeiro. Ela não vai ser o seu analista de investimento. Você vai precisar de continuar estudando para tomar as suas decisões. Onde você vai investir? Por que você está investindo? Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Então, são decisões que você deve tomar avaliando o melhor cenário para você. O que você planeja para o seu futuro. Ponto. Isso não vai mudar. Porém, a inteligência artificial, ChatGPT, ele pode te ajudar sim, muito com algumas informações importantes. Ele pode encurtar o caminho, acelerar a sua análise, fazer você ganhar tempo. É sim uma ferramenta de apoio extremamente útil, que está em evolução e vai evoluir muito mais. Mas ela ainda não é capaz de tomar uma decisão por você. Inclusive, a sua própria interação, a forma que você pergunta, o que você pergunta no histórico, vai te direcionar para uma resposta mais precisa da inteligência artificial. Tem que buscar ser claro, específico, fornecer um contexto. As perguntas precisam ser formuladas cuidadosamente. Você pode, inclusive, ir dividindo essas perguntas por etapas. Não precisa de criar um textão de uma vez só. Enfim, a sua forma de trabalho com o ChatGPT, ela vai evoluindo também. Então, vale a pena, sim, começar a usar a inteligência artificial como um apoio para investir. Só que ela não pode ser soberana. Você precisa de estudar também e ainda tomar suas decisões sobre investimentos. É o que eu espero que você faça. Grande abraço. Sucesso.